Welcome everyone! Mais um episódio aqui do nosso podcast SDBI. E hoje com um convidado muito especial para mim. Vou contar já o nosso case de amor desde da primeira aula. Dando um spoiler um pouquinho para vocês. Hoje estou aqui com um amigo querido, um aluno, que eu comecei a dar aulas para ele lá em 2015. Era uma aula em company. Na época eu ia até a empresa dele, ministrava as aulas. Era muito legal essa experiência. E desde então eu sempre falo que eu sou muito abençoada com os meus alunos, porque a maioria a gente se torna muito amigos. E hoje ele me deu a honra de trazer um pouquinho do conhecimento dele da área, porque sempre foi um aluno muito dedicado, fala inglês muito bem. E eu consegui ver o progresso, a evolução dele durante todos esses anos. E ele vai trazer um pouquinho, continuando, né, a série Profissões, que a gente já começou na entrevista passada com a Carol, de Comércio Exterior. A gente vai dar sequência nessa série, então, onde eu vou trazer alguns especialistas de áreas específicas para compartilhar um pouquinho da experiência deles em relação ao inglês no dia a dia de trabalho. Por exemplo, pessoas que precisam se comunicar diariamente com nativos, que tem muitas reuniões em inglês. Então, nada melhor que o próprio funcionário especialista da área para compartilhar as experiências, os cases, os vocabulários, expressões que eles veem todo dia. Então, eu vou apresentar aqui o meu convidado, o Mr. Carlos Mota, né? Então, o Carlos, ele é formado em gerenciamento de redes e computadores, trabalha na empresa Cryovac Brasil, que é parte do grupo Sealder, há 28 anos. Então, ele tem vasta experiência nessa área e, atualmente, ele é o gerente de infraestrutura de TI da América Latina. Então, hoje, a nossa entrevista vai ser baseada nos vocabulários, frases e tudo aquilo que todo mundo precisa saber relacionados à área de TI. Welcome, Carlos! Obrigado pelo convite. Sabe que eu sou suspeito para falar de você e é um prazer estar aqui. Um prazer poder, de repente, contribuir um pouquinho para quem está começando aí ou pensando em começar na área. Acho que é muito importante. O inglês é fundamental em tudo, né? Uhum. Mas acho que para essa área, porque não existe nada que você fale assim, isso aqui é em português, ou isso aqui é em espanhol. Não, é em inglês. Exatamente. As grandes empresas estão sempre nos Estados Unidos e por aí afora, então o inglês acaba sendo o ponto primordial. E acho que é por isso que eu escolhi, né, já o Carlos como a segunda entrevista, justamente porque eu escolhi algumas profissões, justamente como ele falou, que não há possibilidade da comunicação ser em outra língua, a não ser o inglês. Então, tanto para as pessoas que vão começar a trabalhar nessa área, que já estão trabalhando e que às vezes tem um pouquinho de dificuldades de entender, né, os famosos indianos que dominaram ali, né, os call centers e todo mundo relacionado à área de TI. Muitas empresas trocaram, né, o TI nacional pelo TI lá de fora, principalmente os indianos. E essa é a maior dor que eu sinto nos alunos relacionados a essa área. Então, eles chegam para mim e falam, eu trabalho na área há tantos anos, porém eu não entendo nada do que eles falam. E isso aconteceu com você também, Carlos, quando você começou ali a ter contato com pessoas de fora, no TI? Qual que era o seu maior problema? Olha, eu falo que assim, como eu estava comentando com você antes, indiano é um problema pra gente entender em qualquer lugar, né? Então, eu falava assim, eu às vezes escutava uma coisa e falava assim, o que esse cara tá falando? Tá falando uma outra língua, né? Porque é completamente... E assim, mesmo pra nós, né? Se você pega... É como você pegar quem vive no Brasil. Uhum. Quem mora no Sul e quem mora no Nordeste ou no Norte. São duas coisas, pronúncias, o jeito de falar a palavra é completamente diferente, né? Então, isso pra eles... Mas eu sempre digo que eles têm um dialeto próprio. O inglês deles é meio diferenciado, então... Eu tive uma experiência recentemente com um aluno, que ele também trabalha, né, no TI, numa empresa automotiva indiana, por sinal, a empresa é indiana, e ele fala o tempo todo com o pessoal da Índia. E uma coisa que aconteceu foi que ele falou assim, eu demorei 3 meses para entender o que o cara tá falando, porque ao invés dele falar a palavra schedule, né, que é a palavra agenda, que ele queria marcar reuniões e que a agenda estava difícil, ele falava schedule, daquele jeito bem indiano de ser, né? E ele falou assim, eu não conseguia entender o que ele falava, e nem pelo contexto, nada fazia sentido. Então, a gente vê, né, que a questão do sotaque dos indianos é uma coisa bem peculiar deles mesmo. Existia uma feira chamada FenaSoft, em São Paulo, que era na AMB,
E acho que foi uma das primeiras coisas mais curiosas, engraçadas que eu vi na vida. Porque o primo de uma namorada minha, ele era de Aracaju. E entramos na Finasoft e tal, não sei o quê. Aí ele encontrou um site que ele queria comprar. Ele tinha uma empresa lá e queria comprar processadores. Aí você imagina, um tailandês falando inglês com um sergipano. A comunicação ali foi completamente assertiva, né? Então, no final das contas, eles conseguiram se entender, fizeram negócio. Mas assim, são coisas, é a questão do sotaque realmente. Sim. Porque aquilo que você falou, a forma de falar, isso, para quem tá do outro lado, principalmente por telefone, muda completamente. E foi uma coisa que a gente trouxe aqui em várias entrevistas com vários especialistas que eles deram esse depoimento mesmo, né? O sotaque é quem você é. Você não precisa tirar o seu sotaque para você ter um inglês inteligível, comunicável, avançado, fluente, né? Então, o sotaque é uma coisa que você não precisa perder, né? A questão de pronúncia já é algo que interfere bastante na comunicação. Porque que nem nesse caso, né? O cara vai falar schedule para uma palavra que chama schedule, né? Então, assim, a pronúncia dele atrapalhava completamente o entendimento, a interpretação, o entendimento da conversa. Então, isso é um problema. Ninguém tá falando que você tem que perder o seu sotaque, etc. Ele pode continuar falando right here, right now, com R mais acentuado, né? Que é tipo do indiano, porém, pronunciar as palavras corretamente. Mas me conta um pouquinho do seu case, né? Há 28 anos você tá nessa área, eu sei que você já teve chefes, assim, de diferentes nacionalidades e que o inglês não é a sua segunda língua, certo? Certo. O inglês eu diria que é a minha terceira língua. Hoje eu falo por ser gerente da América Latina. Eu acabo tratando com todo o pessoal empresas do México para baixo, do México até a Argentina. Eu sou o responsável. E aí o espanhol acaba sendo a língua primária para isso, né? Apesar de a maioria falar inglês, mas os tratamentos no dia a dia são em espanhol normalmente, né? E como que você chegou à sua fluência no inglês, assim? O que mais contribuiu para você conseguir ter um chefe americano, que nem você tinha, um chefe britânico, acho que até australiano? Eu lembro que teve uma época que você tinha bastante contato. Não, o australiano que eu tive, eu não tinha contato com ele. Ah, tá. Era mais com o britânico. Era mais com... Na época eu tinha o Menezes, que você conhece. E aí, depois passou para um norte-americano do Texas. Que também é um outro sotaque muito único, né? Que a gente não entende o inglês dele. A primeira vez que eu fui conversar com ele, a hora que acabou a reunião, se eu tirasse a minha camisa e torcesse, devia sair um balde d'água. Que medo. Assim, a preocupação, se tô falando corretamente, se ele tá me entendendo. Porque eu acho que mais do que você falar corretamente é você ser entendido. Com certeza. Eu falo que isso é uma das coisas que eu aprendi ao longo da vida, você tem que ser entendido. Então, eu participo até hoje de reuniões com gente do mundo inteiro, Ásia, Europa, Estados Unidos. E muitas vezes, eu sei que eu ainda preciso melhorar, mas muitas vezes eu acabo de falar alguma coisa e eu pergunto, todo mundo me entendeu? Tá Faz claro um double checking ali, né? Então, mas aí quando eu comecei, e eu tinha reuniões com ele semanais, 1 hora de reunião. Então, durante, sei lá, 15 minutos, 20 minutos da reunião, nós falávamos de tudo da vida cotidiana. Que legal. E os outros 40 minutos tratávamos de trabalho, temas da região da qual eu sou responsável. E aí já foi uma quebra de gelo, né? E quando eu tava mais acostumado, aí eu troquei de chefe para um outro americano, que já era um pouco diferente e tal. Mas tinha o inglês mais fácil de entender. Às vezes. E aí, aquela coisa, né? Começa tudo de novo, você galgar todo aquele... Aí mudou para um britânico. As primeiras reuniões com o britânico, eu falava assim, o que esse cara tá falando? Ele fala com uma batata na boca. Então, porque assim, eles são muito regradinhos, completamente diferente dos norte-americanos, né?
Então, mas eu falo que são coisas que eu aprendi uma coisa, né? Fale. Fale sempre. Não tenha medo. Ah, você vai errar? Vai. Mas as pessoas vão te entender. Então Falo não que- deixa o inglês bloquear a comunicação, nesse medo, né? Esse Não. trauma de falar assim, eu tenho que falar perfeito, eu tenho que falar certinho. Não, isso vai te impedir de você chegar nessa fluência, certo? Justamente. Então, eu falo que o primeiro contato, assim, de treinamento... Tudo bem que era mais fácil porque foram 2 franceses que vieram dar um treinamento em inglês. Então, francês fala mais pausado, sabe? Não tem aquela eloquência do norte-americano. Aquela entonação, né? Aquele stress. Então, tudo isso acabou facilitando. Mas assim, no segundo dia deles aqui, eu descia. Na época fumava, descia para fumar com o francês. Ficávamos conversando. Íamos num bar na esquina tomar lanche. Então, de novo, né? Se você ficar, será que eu tô falando certo? Será que... Não tinha feito conexões, Não né? tinha Não feito tinha. conexões. E outra, a questão, olha que bacana, né? Essa sua experiência de vocabulário tanto informal, né? Falando da vida, falando, que nem com seu chefe americano. 15 primeiros minutinhos a gente falava da vida, falava da família, e depois focado no business. Então, eu tenho muitos alunos que chegam também e falam, eu quero só business English. Né, eu quero só inglês para o mercado de trabalho, eu quero só inglês para negócio. E esquece que você vai ter momentos que você vai falar de tudo. Você vai no jantar, você vai almoçar, às vezes um plan tour, né? Que nem nesse caso, um treinamento. E você vai falar de tópicos diários. Então, não se limitem, guys. Não se limitem a um tópico específico, a focar em alguma coisa. Aprendam inglês para a sua vida, né? Para todas as situações que vão aparecer aí na sua carreira. Uma viagem, fazer um network, uma amizade. Aposto que você fez amizade com todos os seus chefes, ainda fala com eles. Sim. Então, isso é uma coisa bem bacana. Eu tive, né, o prazer de conhecer um dos chefes do Carlos, né? Que também se chama Carlos, por sinal, né? Nosso querido Carlos Menezes. Um beijo para você. E eu me lembro de vê-los conversando em inglês. Muitas vezes eu via vocês conversando em inglês, mesmo que o espanhol era algo, né, que estava muito recorrente. Eu me lembro de várias reuniões, eu ouvi vocês falando inglês e aqui até mesmo no Brasil. Então, o inglês vai ser sempre a língua de comunicação geral, global, né? E pensando aí nos tópicos específicos, né? Do IT, já vamos mudar para o inglês agora. O que significa IT, Carlos? Porque aqui em português a gente fala TI e em inglês a gente fala IT? Tecnologia da informação, né? O Information Technology. Information Technology. Porque você sabe que eu tenho alunos, às vezes, que chegam e não sabem. E, às vezes, me perguntam assim, eu preciso falar na área de TI, eu tenho dificuldade, me ajuda. E fala TI. Eu falo, não, e fala TI, né? Acho que você já usuários, né, cara? Pro pessoal de IT, eu sei que o karma eterno são os usuários, né? Então, a gente vai falar aqui também de algumas expressões, perguntas. Por exemplo, se você trabalha em uma empresa, você não é da área de IT, mas você precisa de suporte e o seu IT é de fora. Então, como que a gente faz as perguntas chaves, né? As perguntas principais em inglês, se você precisar se comunicar com o pessoal lá de fora, a gente vai trazer isso também. E os vocabulários simples, básicos, específicos, que qualquer pessoa que vá trabalhar nessa área, vai estudar nessa área, precisa saber, ou até quem não trabalha, como eu, né? Um usuário. E aí, que nem essa empresa indiana que eu ministro aulas hoje em dia, muitas vezes eu chego lá e aí eu preciso de uma senha de, né, guest. Get access. E aí vem lá de fora essa senha, né? Então eu já precisei também falar por chat, né, com a pessoa para me mandar uma senha específica, quantas horas você vai ficar aí, o que você precisa. Então, às vezes o usuário normal precisa ter essa comunicação com o pessoal de IT, às vezes da Índia, que é no meu caso. Eu diria para você, fala para eles colocarem o nosso processo hoje automático. Eu entro num link, faço o pedido. Excelente. E a senha... Segue a dica. Segue né? a dica. Fica a dica. Mas, quando não tem... Então, vamos pensar num usuário que não é de IT, mas que às vezes precisa entrar em suporte. Carlos, qual que é as perguntas, assim, dia a dia? As frases mais comuns que essa pessoa precisa saber inglês de qualquer forma?
Frase dia a dia, eu diria para você que assim, primeiro entender um pouquinho qual é o problema dele, né? Que pode ser um problema. Como que você vai pode ser falar um com um problema. indiano que você tá com um problema no seu computador e que você precisa de um suporte? Então, isso já começa aí, já tá suando já, né? O usuário, coitado. Não, essa altura do campeonato, ele já tem 2 problemas. Já. Então, como é que seria a pergunta? O que um indiano poderia falar para, assim, quando ele liga lá, né, e fala, please help me, I need your help, I cannot turn on my computer, or I forgot my password. Qual que é a pergunta que o suporte vai fazer para ele de cara? A primeira pergunta é, what's your last name or your global ID, for example? Ok. Então precisa saber, o ID, Global ID, vai ter que ser uma coisa que você tem que estar ali na mão. Que é a identificação dele, falando do nosso caso, empresa, é a identificação dele dentro da empresa. Tá, show. Então é como se fosse uma espécie de um CPF, digamos assim, interno da empresa. Tá, Com Global ID, anotem aí, pessoal. Ok, what's your Global ID? Com essa informação, já é possível ele ter todos os seus dados. Tá. Inclusive o computador que você tem. Tá. E aí, provavelmente, what's your issue? What's your issue, né? E aí vem a sua dor, né? E aí, como que a pessoa vai descrever? Quais são as causas mais comuns, assim, que a pessoa procura um suporte de IT? Password. Password, ok. Forgot the password, lost the password, or I cannot find my password. Normalmente, quando as pessoas estão de férias, como eu comentava, quando as férias são boas, você esquece totalmente do trabalho, inclusive da sua senha. E são senhas diferentes? Por exemplo, para você entrar no sistema, para você abrir o computador, geralmente são senhas diferentes. No nosso caso, hoje, normalmente não. Nós utilizamos o que se chama de single sign-on. Ah, single sign-on. Então, isso seria... Que é uma única senha para tudo. Para tudo. Tá, legal. E a questão do ticket? O que seria um ticket? Normalmente eu falo que a frase que os usuários mais ouvem de nós é Did you already raise a ticket? Então, não vão até o TI sem abrir um ticket, né, pessoal? Então, a pergunta que eles vão fazer sempre é essa, né? Have you already opened the ticket? Have you already raised the ticket? Or what is your ticket number? What's your ticket number? Porque pensa que você é um cara, né, que segue os procedimentos, então você vai abrir um ticket e aí vai receber um ticket number. Então, essa pode ser a primeira pergunta que o cara do TI vai te fazer lá de fora, né? Então, anota. E aí vem o issue, certo? E aí vem o problema de escrever o que está acontecendo. E quais são os outros problemas, tirando o password, assim, para as pessoas descreverem o que está acontecendo? Backup. Acontece muito problema? Da pessoa perder documento e não conseguir achar? Normalmente não. Ah, legal. Então o pessoal faz backup. Normalmente não. Atualmente, por exemplo, falando de novo de nós, né? Os backups são automáticos. Nuvem. Então, por exemplo... Cloud backup e meu Universal. computador é sincronizado com a minha nuvem. Tá, legal. E aí, você tem os dois lados, né? É bom por um lado e ruim pelo outro. Porque se você apaga aqui, você perdeu lá em cima porque está sincronizado. Saquei. Problem, big problem. E aí também tem um outro problema, por estar na nuvem, na rede em geral, que é a questão do cyber security. Que eu acho que é uma outra palavra que é meio que universal, né? Tanto faz em português ou em inglês. Você vai ouvir esse termo. O que seria o cyber security? Eu diria que assim, é a parte de que vai cuidar de toda a segurança cibernética. Porque hoje em dia, nós temos questões de roubos em ruas, em bancos, mas nós temos uma questão muito grave que é o cyber. Existem criminosos que vivem só disso. Para roubar a sua informação e aplicar golpes. Eu acho que o mais comum que a gente vê é o WhatsApp. Ai, WhatsApp, realmente. Redes sociais, né? Clonaram minha conta, estão vendendo coisas no meu nome. Então, tudo isso é muito importante você estar sempre preocupado com a sua segurança.
bom antivírus, um bom firewall. Firewall. Ah, as pessoas ouvem muito porque já virou português, né? Firewall. A gente não ouve essa palavra em português. Como que seria em português, firewall? Ah, não... Não existe, né? Não tem tradução para isso. É tipo feedback. Eu não conheço. É como feedback. O que seria o firewall, então, para quem não sabe? Como a própria palavra já diz, né? É um bloqueio criado, por exemplo, nas empresas se cria um bloqueio para tentar evitar que se tenha acesso a informações e acesso a dados, clonagem. E isso está bem linkado com o tipo de operating system que você escolhe. Que o operating system seria o sistema de operação do seu computador, né? Se é Windows, se é Linux, se é... O que mais nós temos aí? Windows, Linux, Apple, etc. Então, tá linkado o firewall com esse sistema operacional, operating Hoje em system? dia, normalmente, tem. Já os sistemas operacionais têm o seu próprio legal. firewall. Querendo ou não, o mais vulnerável acaba sendo o Windows, porque é o que tem mais no mercado, né? Então... É uma proporção bem lógica, né? Tem mais, vai ter mais crimes, vai ter mais fraudes, né? Mas eu falo que o importante é você estar sempre procurar, primeiro, nunca compartilhar passwords. Ou mudar de password, né? Porque tem uma pessoa que usa uma única para tudo quanto é sistema. Obrigatoriamente, uma das regras, né, de boas práticas é você trocar a cada 60 dias, a cada 90 dias, você está trocando a sua senha. Olha, isso já é uma informação nova aqui para usuária leiga aqui do IT. E pensando ali na questão do vírus, né? Você falou que virus, né, em inglês, para quem não sabe, que tem um vírus que é bem específico, que é bem cruel. Ele tem até o nome cruel. Como que seria isso em inglês? Malware. Malware, né? Então, ele é bem malicious. Então, como que ele funciona, Carlos? Na verdade, assim, existem vários tipos. Eu acho que o pior de todos acaba sendo o ransomware. Porque esse é o que criptografa, ele é usado para criptografar os seus dados. O que é criptografar os seus dados? Ele põe em todos os seus, acessa o seu computador e põe senha em tudo. Você não consegue mais acessar. Aí eles te pedem um resgate sobre isso. Ah, entendi. E aí já era. E aí você tem, eu falo que é um sequestro. Na verdade é um sequestro. Tá. Deixou de ser sequestrar seu filho, seu cachorro, ou o que quer que seja, e passou a sequestrar as suas informações. Ok. É um negócio difícil, né? E como é que funciona o resgate? O pessoal do IT, por exemplo, se eu tive o meu computador clonado, hackeado nesse caso, né? Pelo malware, como que é o outro? Esqueci. Ransomware. So, como que eu faço para resgatar? Como que eu faço para ter ajuda do suporte do IT nesse sentido? Na verdade, a primeira coisa, chamar o... Open the ticket. Open ticket. E o que você vai fazer é tentar restaurar a sua informação a partir da nuvem. Tá? Então, nesses casos, normalmente, o que acontece? Nós somos obrigados a pegar a máquina, format, o famoso format C2. E aí tem que ter o backup, porque senão já era. E aí, normalmente, quando você reinstala o sistema operacional, as configurações do usuário, a primeira coisa é trocar senha, tá? Para que não ocorra que você reinstalou o sistema, o cara tem a sua senha, ele foi lá, entrou de novo e criptografou de novo. Sem noção, né? Realmente, faz sentido. Então, E normalmente quando você tem uma nuvem, um Google da vida, um OneDrive da vida, quando você se loga nele, ele começa a trazer seus dados de volta para sua máquina. Legal, show de bola. E me conta, a pergunta mais legal de todas, qual que é a diferença de hardware e software? Você quer a lógica ou a que a gente usa no dia a dia? As duas. A usada pelo IT team, né? E a usada tecnicamente. Eu falo que pelo IT team, hardware é tudo aquilo que você pode chutar.
Amei. E software é aquilo que você só pode xingar, porque você não tem acesso para bater Ok, nele. excelente descrição. Já caiu uma ficha aqui, já entendi tudo. E aí, falando agora sério, né? A parte de hardware é tudo que é físico dentro da máquina, como uma memória, uma placa de vídeo, uma system board. Isso é a parte, os periféricos, essa é a parte do hardware. Tá. E a parte do software seriam os aplicativos que você tem na sua máquina. Sistema operacional, Sistema tudo em geral. operacional, Word. Na verdade, sistema operacional não, né? Que o sistema operacional, ele é o Operation System, já é uma outra Categoria. categoria. Ele não entra nem em software, Ele nem não hardware. entra nem em software, nem em hardware. Não sabia, chocada. Pra mim, operating system era o software. Então, você tem um Adobe na sua máquina, você tem um Office 365 ou um Google da vida, isso aí são os aplicativos software. Que legal, muito legal. E o data center? O que é o data center? Data center. Data center é um local onde normalmente nós chamamos DC para os íntimos. DC para os íntimos, que é onde ficam armazenados os servidores centrais. Tá. O servidor, por sua vez, são os computadores de grande porte, onde se armazenam informações que são compartilhadas através de uma network ou uma rede com todas as pessoas que têm acesso àquela rede, né? E pensando no SAP, por exemplo, né, que é um sistema assim muito usado mundialmente para todas as áreas. O SAP, ERP. ele é um software? Ele é um software. Ah, tá. Então, geralmente o SAP acessa o data center para trazer ali todas as informações. As informações porque o SAP, ele está instalado no seu dispositivo, digamos assim. Tá. E ele vai através da rede a um servidor para buscar os bancos de dados, porque os bancos de dados estão nos servidores. Entendi. Então ele acessa através de um link de internet, esses links de internet, firewall, toda a estrutura, routers, switches, que compõem, digamos assim, uma LAN ou uma WAN. Que aí é todo o sistema de infraestrutura mesmo, tanto hardware, software, tudo envolvido ali. Envolvido mesmo. E aí esses servidores armazenam os bancos de dados onde você vai buscar, sei lá, eu quero saber quanto que a Sabrina comprou no último ano. Entendi. Então, eu tenho um código para a Sabrina, digito o código e consigo tirar um relatório através de um banco de dados. Gente, que aula, hein? Olha, e tudo que ele falou aqui não tem nada em português, tá, galera? O que é LAN, o que é WAN, Local Area Network, One Wide Area Network. Então, tudo em inglês, galera. Então, quem for se preparar aí para trabalhar com a área de tecnologia da informação, ou até mesmo usuário leigo como eu, tem que saber esse tipo de coisa em inglês, porque são termos, assim, globais, né? Eu costumo dizer, quando... Como você mesmo já falou, quando começou a entrevista, eu tenho 56 anos, né? Então, quando eu comecei a trabalhar com informática, meu primeiro contato, eu tinha um dicionário Collins Gen. Você lembra? Lembro. É porque a gente não tinha internet, né? Então, para saber essas coisas, tinha que ser no dicionário. Hoje em dia, existe uma facilidade muito grande com relação a isso. Porque eu comecei montando computadores, o meu ex-patrão chegou um dia e falou assim, você monta computador? Falei, olha, porque eu sempre fui curioso. Falei, olha, eu nunca montei. Porém, se eu tiver manuais... Bora lá. Bora lá. E os manuais todos em? Os manuais... O primeiro que era tudo da China. E os manuais eram em inglês. Aí eu comprei o dicionário para começar a procurar as palavrinhas lá que... não tinha a menor ideia do que fosse para poder... Que legal, que experiência, hein, Carlos? Que case de sucesso. Parabéns, muito feliz de tê-lo aqui comigo hoje. Ensinou muita coisa aí para os usuários leigos, assim como eu, e para o pessoal de IT. Então, guys, don't forget, raise your ticket. Raise your ticket. And take notes about your ticket number. It's essential.
Obrigada a todos por estarem aqui com a gente nessa entrevista incrível. Desde já, um grande agradecimento aos nossos patrocinadores, porque sem eles essa entrevista não estaria ao ar. Então, agradecer aqui o look maravilhoso Dona Belly, Makeup Sara Correia, Acessórios Fer Colombini, Break Time, sempre prestigiando a gente aqui com quitutes pro coffee break, pós-entrevista, e assim todos os outros, intercâmbio, bioágua. Obrigada mais uma vez a todos e vejo vocês no próximo episódio com mais um especialista da série Profissões. Não se esqueçam de curtir o canal, compartilhar, ativar o sininho e convidar mais um amigo para assistir aqui esse conteúdo que é feito exclusivamente pensando nas necessidades de vocês. See you soon, guys. Take care. Thank you, Carlos. Bye, bye.